Deus. Oi, tudo bem, Lara? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Clau. Seja bem-vinda à nossa live. A nossa convidada hoje especial, a nossa convidada é a Rejane, né? A Rejane, que é fonoaudióloga e estará aqui hoje falando um pouquinho pra gente sobre a sua experiência sobre psicologia positiva. Boa noite. Isso. A Regiane já vai entrar aqui com a gente. Por favor, me digam aí áudio, imagem, chegando ok? Dá um joinha aí pra mim, dá esse feedback aí, por favor, se tá tudo chegando ok. Isso. Já vai se apresentar aqui pra gente. Vem falar desse tema muito importante, que é como ter, né, resiliência na nossa vida. Então, como se comportam Eu pessoas com acho que resiliência? Oi, Rê, você entrou viradinha. entrei agora. Posiciona seu celular É porque assim, tá ó. no tripé. Tava Isso, no tripé. você vai ter Vou que ter que virar. colocar assim. É, vou Isso, colocar ele assim, então. Pronto. ótimo. Sejam bem-vindos Vamos, aí, mano. pessoal que está chegando, a Renata, o Wilson, o José Luiz. Todos sejam muito bem-vindos na nossa live. Primeiramente, quero dizer que é um grande prazer ter você aqui nessa nossa noite, nessa maratona de lives, onde eu estou fazendo aí já vários dias. Eu sei que você estava acompanhando, trazendo temas interessantes, trazendo convidados também, trazendo experiências sempre de viver melhor para as pessoas que estão aí passando por este momento de quarentena. Exato. Então, eu queria agora, Rê, que você se apresentasse, falasse quem é você, o que que você faz da vida, de onde que você fala, tá? Para o pessoal aí que não te conhece, eu tô vendo que tem um monte de pessoal novo aqui, certamente são os seus seguidores que já estão chegando aqui, mas tem o meu público que não te conhece, então, por favor, fala um pouquinho aí de você pra gente. Gente, boa noite. Obrigada por terem vindo. Eu tô vendo aqui vários amigos conhecidos e pessoas muito queridas. Um abraço para todos. Eu sou de Belém do Pará e nos conhecemos lá no doutorado, na Sim, nossa, na nossa última ida. Sou fonoaudióloga, trabalho com crianças, crianças com transtorno do espectro do autismo, crianças com gagueira, com transtorno de linguagem, apraxia de fala, com crianças com dificuldade de aprendizagem, como a dislexia. E conheci a psicologia positiva lá no nosso doutorado. Fui para o doutorado pensando em fazer a pesquisa em um caminho. Até que entrou um professor e começou a falar da psicologia positiva, e ali eu falei, nossa, me identifiquei. No começo eu falei, psicologia, sou fonoaudióloga, né? Então, psicologia positiva, e comecei a pesquisar. E vi a quantidade de coisas lindas dentro da psicologia positiva que eu poderia utilizar dentro do meu trabalho enquanto fonoaudióloga. E são pesquisas, protocolos, são todos validados cientificamente. Então, a psicologia positiva não é um processo de autoajuda. A psicologia positiva não é uma coisa passageira. São estudos cientificamente comprovados e que nós olhamos o ser humano como um todo. Se for olhar, as crianças que chegam no consultório, eles têm uma família, tem uma mãe, tem um pai. E esses pais, quando chegam, eles precisam do acolhimento. Esses pais, quando chegam, eles precisam do carinho, eles precisam do abraço, eles precisam ser ouvidos. E a psicologia positiva, ela vai te trazendo uma série de ferramentas, porque esses processos, eles são aprendidos. Esses processos nós podemos ensinar. A gente vai falar sobre resiliência, mas eu vou falar um pouco sobre a psicologia em outros caminhos. E nós vamos ensinar muitas vezes os pais o processo de conexão. Fala assim, Jane, mas você é fonoaudióloga. Eu sou fonoaudióloga, mas eu trabalho com pessoas, eu trabalho com ser humano. E todo corre. e qualquer ser humano, ele precisa desse processo. Sim. Eu não sei Pode se você falar.
Não sei se você se recorda, mas isso que você disse aí, eu acho que muitas pessoas perguntam, e eu também te fiz essa pergunta. Quando você mencionou, Val, a minha Hum, pesquisa é sobre psicologia positiva, e eu trabalho já com a psicologia positiva, eu já estou fazendo todo o experimento dentro do meu consultório, eu já estou fazendo isso com os pais, né, dos meus clientes, com os meus clientes, e tudo, e está funcionando muito bem. Aí eu te perguntei, eu falei assim, Rê, mas o que que tem a ver, né, a fonologia com a psicologia positiva? Aí depois você me respondeu assim, bem curto, tudo a ver, e você vai entender. E aí você começou a me explicar isso e eu me encantei. Eu falei, nossa, mas realmente tem tudo a ver, hum. né? E é o que você está contando aí um pouquinho pra gente. Pode continuar. Ensinar, quando a gente fala, por exemplo, em crianças com transtorno do espectro, muitas vezes esse processo de conexão é mais difícil. Então, trabalhar com os pais, ensinar os pais a se conectar, ensinar aos pais é, vários processos, ensinar as crianças que gaguejam, as crianças maiores que gaguejam, a enfrentar o seu processo, ensinar as crianças que um transtorno não é maior do que ele. Que o fato, por exemplo, de uma criança gaguejar não vai limitá-lo naquilo, mas que ele pode olhar um todo, ele pode trabalhar emoções e pensamentos positivos. E se formos olhar, como fala Marcelo, a gente floresce. O florescer ele vem de dentro para fora. Então, quantas e quantas vezes os pais saem orientados e aí eles falam assim, nossa, meu filho melhorou. Não, o filho não melhorou, porque ele nem começou a terapia. Na verdade, quem melhorou foi você. Foi o teu comportamento, foi o teu olhar, foi o teu jeito de se conectar. Foi você que fez o seu filho florescer. E aí é impossível, é impossível, é impossível você estar todos os dias e você não mudar como ser humano. Porque eu aprendo todos os dias com cada pessoa que passou na minha vida, que está na minha vida, eu aprendo todos os dias a um pouquinho me tornar um ser humano melhor. Então a psicologia e a fonoaudiologia tem tudo a ver. Porque você não separa uma pessoa que tenha um transtorno de fala, linguagem, comunicação de uma pessoa que sente, que pensa. Você não vai separar uma dificuldade de escrita de um ser humano que está sentindo por não conseguir escrever. Então, tem tudo a ver quando a gente começa a olhar para o ser humano como um todo. Ah, então eu Ou sou fonoaudióloga e apaixonada. Ou quando você diz assim que tem tudo a ver, né? Que o ser humano realmente está linkado aí, né? Emoções, sentimentos e é o fato dele falar, de se comunicar, de escrever. E você fala assim, quando ele não consegue fazer isso, ele está sentindo. Mas também a gente tem que considerar uma coisa anterior que precede a isso, né? Também o que está relacionado também, que faz ele ter essa dificuldade de escrever. O que está relacionado Exato. à dificuldade dele de comunicar. Então a gente sabe que tudo tem uma ordem interna e algo que talvez esteja ancorado em um passado, em uma criança anterior aí, mesmo que já seja um adulto e tudo. Então, assim, é preciso entender todo esse processo que o ser humano ele é um conjunto, né? É um inteiro, né? A gente não Não tem, tem as inteiro. pessoas têm mania de segmentar, né, as coisas. Aí a pessoa vai dar, fonoaudióloga trata isso, isso e isso, entendeu? A psicologia vai tratar da mente, né? Ah, se é médico dos olhos, vai tratar dos olhos. Mas ninguém separa o ser humano, tipo assim, eu vou ao oftalmologista e agora eu só levo meus olhos. Eu vou agora à fonoaudióloga e vou também levar só a minha voz, que é o que ela tem que me tratar isso. E não é assim, sem ter essa análise do ser integral que nós somos, nós ficamos o quê? Nós ficamos fatiados, a gente não consegue realmente atuar de forma efetiva. É como o seu trabalho que me encantou foi isso, quando você falou assim, não, quando chega criança, eu quero saber da família, eu quero saber dos pais, eu chamo os pais para conversar e eu quero trabalhar isso, a psicologia com os pais, e eu percebo o quanto melhor, entendeu? Porque a criança, ela modela os seus pais, ela replica o que ela vive em casa. Então não tem realmente como só tratar a criança sem chegar um pouquinho mais profundo. E aí, quando você fala na psicologia positiva, aí entra parentalidade, aí entra conexão, aí entra trabalhar comportamentos. E veja bem, eu sou fonoaudióloga, eu não deixo em momento algum de trabalhar como fonoaudióloga. Eu apenas
começo a utilizar algumas ferramentas que estão comprovadas cientificamente, que são validadas cientificamente, para olhar o meu ser humano como um todo. E não para olhar como uma criança que tem isso, como uma criança que tem aquilo, mas como uma criança que está vindo para mim e que eu posso tentá-la ajudar. Ela, a família e todos que estão em volta. Porque é aquela história, quando você tem uma criança, essa criança, ela é o amor de alguém. E se essa criança foi para lá, foi porque os pais confiaram em você. O tempo dela não vai voltar, o dia dela não vai voltar. Aquela família precisa de ajuda. Aquela mãe tem uma mãe, e aí gera uma rede. E quando você começa a florescer a criança, a mãe floresce, todo mundo que está em volta também floresce. E isso é muito lindo, porque você trata o ser humano como um todo, e não como um pedaço. Aquele pedaço da fala é meu, aquele pedaço da emoção é seu. E quando a gente trabalha em conjunto, e quando a gente trabalha em conjunto com a nossa equipe multiprofissional, respeitando o limite, a atuação de cada um, é a coisa mais linda. Então, eu sou apaixonada pela psicologia positiva. Sou apaixonada por ensinar emoções e sentimentos. E tem cada trabalho lindo. Minha pesquisa é dentro disso, é resiliência e qualidade de vida em adultos que gaguejam. E é o que nós vamos falar um pouquinho sobre resiliência, né? Também um pouquinho sobre a psicologia positiva. E vendo você falando aí, a gente percebe, né, que para se trabalhar, para fazer alguém florescer, primeiramente a gente tem que ter florescido primeiro, né? Isso, a gente tem que ter um despertar de dentro para fora, porque senão a gente não vai conseguir trabalhar isso com o outro. Então a gente percebe muito isso, talvez pessoas profissionais de diversas áreas, né? Não só da área da saúde, mas de diversas áreas, que ainda não conseguiram florescer, ou seja, que ainda está com muitos monstros, né? Que não consegue exercitar gratidão, resiliência, pensamentos positivos e tal. E aí vai ficar um pouco mais difícil dele florescer alguém, porque ele não acredita nisso de verdade, né? Ele não consegue fazer com você, então consigo mesmo não vai conseguir fazer com o outro. E a gente percebe no seu falar, nas suas atitudes, o quanto que isso já floresceu dentro de você. E aí fica mais fácil, né? Atalhar caminhos, fica mais fácil seguir. Mas então, Rê, o que é resiliência, né? A resiliência a gente sabe que é uma das ferramentas trabalhadas dentro da psicologia. Eu acho que não é nem uma ferramenta, né? É um dos pilares dentro da psicologia positiva. Mas o que é realmente? O que é? Explica para o nosso público e o que é ser resiliente? O que é a resiliência? Quando a gente fala em resiliência, muita gente fala, eu preciso ser resiliente. Hoje, né, no período que a gente vive, tem que ter resiliência. Mas muitas vezes o termo resiliência, o que a resiliência significa, ele não é ampliado como um todo. Se a gente fala resiliência no conceito da física, a resiliência, eu até coloquei aqui, a propriedade que os corpos têm de apresentar e retornar à sua forma original, após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Começou na física. Se você vai para a psicologia, é aquela capacidade que você tem de se adaptar e de aprender com aquilo que você viveu. E isso é muito lindo. Se você pega o nome do é voltar e resile, saltar. Então você volta atrás, você aprende, você renasce, você volta a ser como você era antes. E aí a resiliência ela é aplicada em vários campos. Se você fala no processo, por exemplo, no ecossistema, você diz que aquele ecossistema foi resiliente se houve alguma coisa naquele bioma inteiro e aquele ambiente voltou a se reestruturar. Se você fala isso nos processos de administração, e aqui a gente já não está mais, está falando agora na parte de administração, coach, e a gente está falando em profissionais que trabalham com pessoas, são aquelas pessoas que são flexíveis. São flexíveis, adeptas à mudança, apresentam soluções mais rápidas, e são os profissionais que as pessoas, hoje as grandes empresas buscam. Se você fala isso na física, é uma força tão grande que aquele corpo modifica e pode até quebrar, mas ele volta para a forma que ele estava. E se você fala na psicologia, é aquela pessoa que
passou por um período, envergou, modificou, se superou e aprendeu. Aí eu te digo, quantas vezes a gente passa por esse processo? A gente está vivendo agora um período que é um período difícil, a gente está vivendo uma pandemia, vou fazer uma analogia, tá? A gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo um período onde a vida de todos mudou, a gente está vivendo um período, por exemplo, no nosso estado está em lockdown, está fechado, onde a gente precisa estar em casa e a vida de todos muda. E aí a gente acaba escutando tanta coisa ruim, ai, não sei quem morreu, tantos mortos, tantas coisas, e a gente precisa ser resiliente. Aí eu te digo, nós precisamos ser resilientes para que a gente possa superar e passar por esse período e sair diferente. Porque a nosso novo normal não vai vir embora. A gente vai ter um novo normal. O normal que a gente tinha não vai ser. Sim. Os pais estão aprendendo a ter uma nova vida, os pais estão aprendendo a administrar de outras formas. Eu, pessoalmente, estou conseguindo conviver com meus filhos de uma forma que eu não conseguia pelo excesso de trabalho e estou aprendendo uma nova forma. Então, isso é a resiliência, para ver que não é uma coisa que vem só da psicologia. Ela é usada em todos os ambientes, em todas as formas, em diversos locais. E aí eu te digo assim, quando a gente fala em resiliência, todo mundo passa por problemas, todo mundo passa por aprovações, todo mundo passa por crescimento. Não é à toa que muitas vezes você diz assim, a sabedoria ela vem com a tua idade. Os mais velhos são mais sábios, a gente não acaba escutando muitas vezes isso. Na verdade, quanto mais a gente vai passando pela vida, mais aprendizado a gente tem. E quanto mais aprendizado, a gente vai renascendo mais forte, a gente vai aprendendo a ser diferente, porque a gente aprendeu a ser resiliente, a gente aprendeu a olhar para aquele processo que a princípio parecia ser tão ruim e tirar tanta coisa boa dele. E aí eu digo para todos que estão aí, eu não sei o que cada um está passando, eu não sei qual é o problema de cada um, mas uma coisa eu falo, qual é o seu problema? O que você faz com o seu problema? E que tamanho você dá para o seu problema? Quando você começa a enxergar aquilo que você tem, você começa a achar a solução para as coisas que você tem. Então, eu disse, 10%, vários artigos falam, 10% é o teu problema, 90% é o que você faz com ele. É o que você faz com ele, na verdade, é o que você faz com a sua vida. E o que você faz com a sua vida é o que você faz com a vida dos seus filhos, porque reflete diretamente. É o que você faz com a vida daqueles que te amam. É aquilo que a gente faz enquanto terapeuta com a vida das pessoas que entraram no teu consultório. Porque o que entra no consultório da gente são vidas. Eu só trabalho com criança. São pedaços de crianças, são crianças pequenininhas que estão começando a vida e que está vindo ali não é só porque não fala, mas porque carrega atrás dele uma série de coisas que precisa florescer. Então, a resiliência, ela vai muito mais do que isso. Que tamanho você dá para o seu problema? O que você faz? Então, quando diz assim, resiliência é você enverga, vai e se reconstrói. E você volta. Mas uma coisa muito importante. Nós não somos invencíveis. Nesse período, todo mundo está sobrecarregado. Todo mundo está tendo uma mudança grande de vida. Você não precisa carregar nas suas costas um peso que não é seu. Você não precisa carregar nas suas costas aquilo que você não dá conta. Vou falar por mim, com muitas mães que eu atendo e que eu converso. Elas falam, eu não estou dando conta de tanta coisa. Eu falei, então não assuma tudo isso. Eu não consigo fazer isso, então vamos parar aqui, vamos ver aqui. Qual é a sua prioridade? De tudo isso que você tem, quais são as coisas mais importantes? Então deixa isso aqui para depois. Você não é invencível, você não é Mulher Maravilha, você não é super-homem. Você tem que estabelecer as suas prioridades, saber o que você quer da sua vida, para você começar a resolver os seus problemas. E isso a gente aplica no dia a dia. Não é só com as crianças que entram lá, mas atrás das crianças tem uma família.
que precisam olhar para aquelas crianças não mais como um CID. Por exemplo, a criança chegou para avaliação e aí passou por toda a equipe multiprofissional e agora aquela criança que entrou com uma suspeita, ela tem um diagnóstico. Aquele diagnóstico faz a criança mudar de nome e agora ela não tem mais um nome, só olha para aquele transtorno que ela tem. Aquele transtorno modifica o olhar da criança e o comportamento dos pais sobre a criança, que modifica o comportamento dos avós e que vai gerando todo um processo. E aí eu te digo, enquanto profissional, enquanto fonoaudióloga, se eu olho para a minha criança como um todo, eu sempre digo, o seu filho será sempre o mesmo filho que entrou antes do diagnóstico. O que vai mudar agora é a sua conduta para atingir os objetivos que você quer. Então, isso é resiliência. Mamães que estão aqui, que eu já vi várias mamães que eu conheço aqui, quantas mudanças vocês fizeram na vida de vocês? Vocês sabem que eu estou falando com algumas mamães. Quantas mudanças vocês fizeram? Quantas coisas vocês mudaram? Quantas coisas vocês se dedicaram para obter a resposta do filho de vocês? E cada palavra, em cada coisa que vocês obtinham, vocês viram que tudo aquilo valia a pena. Porque isso é resiliência. Isso é amor. Resiliência é amor. É uma doação de amor. Você dá, você recebe. É uma reciprocidade. A gente transmite aquilo que está aqui dentro. Sabe? Então, eu sigo até uma coisa que o Nelson Mandela ele falou. Gente, quem já leu Nelson Mandela, a história de Nelson Mandela é muito lindo. E ele falou uma coisa linda que eu botei aqui para vocês. Ninguém nasce odiando o outro pela cor da sua pele, ou pelo seu passado, ou pela sua religião. Se vocês podem aprender a odiar, vocês também podem aprender a amar. O amor chega mais naturalmente do que o oposto. E isso. É o amor. É o amor que leva, é o amor que constrói. Pode falar. Isso mesmo. Quer falar? Eu só queria dar um oi aqui pro pessoal, né, que tá chegando, um monte de gente chegou aqui. E a Renata Pereira tá dizendo, assim, conceitos muito interessantes, sabe? Uma turminha que tá toda aqui, a Ediane, Orlinda, Renata, Leila, Raquel, a Tamires, é uma turma muito grande. Janilson, sejam todos bem-vindos, boa noite. Giz de Amor, que eu não sei quem é, né? Colocou aqui, que lindo, Rejane. Realmente é assim, uma profissional que acolhe. Teve outra pessoa lá em cima que colocou, a doutora Rejane, é maravilhosa e tudo. Então, revendo você falando aí, explicando mais um pouco para a gente sobre resiliência, então a gente pode usar resiliência, né, naquela metáfora do bambu. Então, é como se fosse o bambu, né, que o vento leva lá embaixo, daqui a pouco ele volta. E isso não quer dizer que uma pessoa, quando ela é resiliente, que ela não vai passar por provas, que a dor não vai chegar para ela. Tem uma live que nós tratamos da dor versus sofrimento, que as pessoas entenderam que dor e sofrimento não é a mesma coisa, entendeu? Que dor é inevitável, todo mundo vai passar a dor, vai chegar para todo mundo a dor. Agora o sofrimento é quando eu fico presa naquilo ali, puxo a cadeira e coloco ele sentadinho e fico arrastando pro resto da minha vida. Então a dor, ele vai chegar para a pessoa que tem resiliência também. Só que a pessoa que é resiliente, o que vai acontecer? Ela não vai puxar a cadeira pro sofrimento, ela vai entender que a vida é assim, ó, montanha russa, hora a gente desce, olha, a gente sobe, desce e sobe. Só que a pessoa resiliente, ela sobe rápido, ela não fica lá embaixo, porque ela entende que é um processo da vida, que aquela dor chegou ali para empurrar. Então a dor da pandemia chegou para empurrar a gente, para modificar pessoas até que se julgavam, os que já tinham florescido, que já estavam com a psicologia positiva muito bem trabalhada, né? Como você me relatou no privado, puxa, Val, eu tô repensando um monte de coisa em relação ao meu tempo de trabalho, o tempo que eu trabalho que fico fora de casa. Depois da pandemia, eu não quero retomar, fazer dessa forma, eu quero fazer diferente. Eu quero encontrar soluções diferentes para mim, para que eu possa ter mais tempo para mim mesma, para os meus filhos, ainda mais, com qualidade de vida. Então é isso, a dor, né? Ela chega para nos empurrar, para nos fazer aprender. Então, aprendi. A resiliência, o que a pandemia me ensinou? Ensinou uma coisa para você, ensinou uma coisa diferente para mim. E ensinou para Maria, diferente para Tereza também. Então, aprendi, agora eu sigo. Agora eu pego o meu aprendizado, coloco na minha mochila, o que eu faço?
vou embora, entendeu? Vou embora lá no caminho que eu encontrei, um caminho melhor, né? Um caminho mais produtivo, um caminho onde eu vou conseguir florescer ainda mais, vou conseguir estar ainda melhor comigo mesmo e com certeza eu vou conseguir ajudar mais ainda as pessoas. Porque quanto mais você se ajuda, melhor você está para ajudar o outro. Então, quanto mais você está bem, melhor você consegue fazer com que os outros floresçam. E isso não precisa trabalhar com terapia, né? Não precisa trabalhar como fonoaudióloga. Na verdade, você faz florescer dentro da sua casa. Você faz florescer os seus filhos, você faz florescer os seus maridos. E o mais encantador da psicologia positiva, ontem teve uma live do Roçando Clinge com o Leonardo Machado. O Leonardo Machado, ele é psiquiatra. E ele, não sei se você conhece, se você não conhece, depois você procura para conhecê-lo, porque Não. ele é um psiquiatra que trabalha com a psiquiatria positiva. Ele disse que ainda é muito raro, entendeu? Que ele falou que só tem um livro que chama Psiquiatria Positiva. E ele trabalha nessa linha, bem interessante. Todos os dois são os lindos. Eu tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente em palestra, porque eles dois são espíritas e eu também sou, né, da questão religiosa, da minha religião, eu tive a oportunidade de ouvi-los falando. Mas ontem eles estavam fazendo uma live no campo profissional, o Roçando Clínico como psicólogo e ele como psiquiatra. E ele está falando do trabalho fabuloso que ele está fazendo com a psicologia positiva. E a psicologia positiva, né, ela ensina a educação para a felicidade, que é o que você estava falando, e trabalhar as coisas positivas. Então, você considera, Rê, que é possível ensinar a felicidade e que uma pessoa que seja resiliente, ela é mais feliz ou uma pessoa feliz é mais resiliente? Depende. Porque quando você fala na resiliência, ela tem uma série de coisas que te leva à resiliência. Como eu vou te explicar? Rejane, então quer dizer que a pessoa nasce, é inato? A pessoa nasce resiliente ou ela pode se tornar resiliente? Tem alguns artigos que mostram que 1/3 das pessoas, ela nasce com mais resiliência. Mas assim como é um comportamento, todo comportamento ele pode ser aprendido, modificado e aprimorado. Então, ele é um comportamento que pode ser aprimorado. Se esse comportamento ele pode ser aprimorado, eu posso ensinar para as crianças também. E se eu posso ensinar para as crianças, eu posso ensinar para as crianças a serem gratas, eu posso ensinar para as crianças a ter otimismo, eu posso ensinar para as crianças a olhar para a vida com outros olhos, eu posso ensinar para as crianças a florescer. Há um tempo atrás, a gente era criado, você precisa, menina, você precisa estudar, você precisa se formar e arrumar um bom emprego. Mas atrás dessa pessoa que estudava, que tinha um bom emprego, tinha um lado emocional que nunca foi trabalhado. Porque é como se você fosse levado àquilo ali. E hoje se fala, não é à toa, que a doença do século é a depressão. E que hoje, nesse processo de pandemia, o que mais se está levando é as questões das depressões. Quantos adolescentes, quantas crianças pequenas estão se cortando? Quantos processos estão vindo desde pequenininho? Então, como Nelson Mandela fala, o amor é muito mais fácil de ensinar do que qualquer outra coisa. Mas, gente, uma coisa muito, muito, muito importante. Ser resiliente não é suportar tudo. Ser resiliente não é que você tenha que aguentar todas as dores e todas as coisas. Muitas vezes, ser resiliente é saber que é hora de sair de cena. É hora de sair de cena e é hora de você recuar, porque aquilo te faz mal. Se você opilar o seu corpo e a sua moradia, você tem que cuidar do seu corpo e da sua moradia. E não é só do corpo físico, do corpo espiritual, do corpo mental, de todas as suas estruturas. Porque se você, mamãe, você, papai, você tem seus filhos em casa, lembra que os seus filhos vão ser reflexo dos seus comportamentos. Se você diz, meu filho, seja grato, mas qualquer coisa que te acontece na esquina, você dá um chute e grita, que coisa que tudo acontece na minha vida. Que exemplo você quer dar? Então, a gente precisa entender que ser resiliente não é suportar. E junto a tudo vem a felicidade. Então, a felicidade é o resultado de muita coisa que está aí. Tanto que tem vários estudos lindos, que falam sobre qual é o segredo da felicidade, até que ponto as pessoas são felizes, o que é que leva uma pessoa a ser feliz. E os estudos comprovam, tem estudos de vários lugares do mundo, em várias populações, que mostram quais são as coisas que te fazem feliz. E aí foi visto que as coisas mais simples, que são aquelas que chegam ao teu coração, são as coisas que te deixam melhor.
Nesse processo de pandemia que fala assim, ah, eu tenho que ficar em casa, eu não posso sair, isso é um absurdo. Você já parou para agradecer porque você está vivo? Você já parou para agradecer porque você respira? Você já parou para agradecer porque seus filhos estão em casa? São coisas tão simples que antes você não conseguia ter tempo de olhar numa janela e hoje você olha e você agradece pela janela, você agradece pela sua comida. E aí você começa a mostrar para os teus filhos que esses sentimentos também serão replicados e não se replica só outras habilidades. Então, a resiliência, ela também é aprendida até no momento de crise. Pelo contrário, muita gente no momento de crise se reinventou tanto que modificou. Mamães que estão aqui, no momento de crise, quando vocês receberam o diagnóstico dos filhos de vocês, vocês se reinventaram como uma fera, como águia, como uma ostra, como tudo. E vocês fizeram os filhos florescer. E é isso que acontece. E é isso que nós fazemos. Nós levamos as pessoas a florescer, a não olhar só uma pessoa que tem um transtorno de fala ou linguagem, mas um ser humano. E aí, como é que eu desenvolvo a minha resiliência? Tá, se eu posso ter um comportamento aprendido, aí vem vocês da psicologia, vem os cursos de educação de inteligência emocional, que eu já fiz alguns, porque aquela história, eu não poderia tentar ajudar as crianças se eu não renascesse eu, enquanto Regiane, eu não pudesse florescer. Eu não poderia ajudar ninguém a florescer se eu não entendesse as minhas emoções e os meus sentimentos. Eu não poderia ajudar o outro se eu não me conhecesse. Então, se conheça, se entenda. Olhe os seus pensamentos, cultive bons hábitos dos seus pensamentos, agradeça, trabalhe a gratidão. Isso eu faço muito, potinho da gratidão lá no consultório. Em determinados momentos, eu chamo as crianças e faz o potinho da gratidão junto com a família. E vai começar. E a coisa mais linda quando eles abrem um pote da gratidão é que eles não agradecem por grandes coisas. Eles agradecem porque tomaram o café da manhã com o pai ou com a mãe. Eles agradecem por coisas tão simples que você olha que não é aquilo que os pais acham que precisam trabalhar horrores para dar, mas são as coisas mais simples que chegam até as crianças. Então, isso é fazer as pessoas serem mais resilientes. Fala? Então, nessa fala sua aí, vou entrar, dar uma adendo aqui. Essa questão mesmo, que muitas vezes as pessoas estão numa loucura tão grande, né? Os pais, na verdade, numa loucura tão grande de ter um, dois, três empregos, passa a maior parte do tempo fora de casa, os filhos sendo totalmente terceirizados, né? Na mão de cuidadores da escola, da creche. E a justificativa por trás disso é que eu preciso trabalhar muito porque eu tenho filhos e eu tenho que dar o melhor para eles. Muitas vezes eu tenho que dar o que eu não tive para eles, ou dar o melhor, eu tenho que oferecer isso, oferecer aquilo. E quando a gente vai para uma ferramenta dessa, igual o pote da gratidão, o que tem lá dentro? Lá não tem agradecendo pelo videogame de última geração, pelo iPhone, entendeu? Por todos os presentes que você se matou, né? Para poder trabalhar. Muitas vezes faz dívidas em 12 vezes para comprar e fica ali, né? Refém daquela fatura, que é outra coisa também que vai atrapalhando o psicológico dos pais e tudo, quando na verdade o que eles mais queriam era tomar café da manhã com você, né? Era ter um tempinho de conversar com você, que você pudesse. O que adianta eu ter um iPhone, né? Fantástico, se eu não posso, por exemplo, assistir ali um vídeo com meu pai no meu iPhone, uma coisa que eu queria mostrar para ele, que eu tenho aprendido, né? Se ele não tem tempo de contar uma história para mim, ou de perceber que eu estou triste, que eu sofri alguma coisa na escola, eu sofri bullying, ou eu tirei uma nota ruim, eu não estou passando bem, muitas vezes os pais não conseguem nem perceber isso, porque já chegam tão cansados à noite. A coisa muitas vezes querem que os filhos tomam banho, jantam e vai para a cama logo para que eles tenham um pouco de paz, vamos dizer assim. Então, é uma maneira de refletir, né? A gratidão, ela vai... Observe que a felicidade está nas coisas simples, como a pesquisa já mostra, e que quando a gente vai agradecer, ninguém fica agradecendo pelo carro do ano, ninguém fica agradecendo o tempo todo pela casa luxuosa. As coisas que a gente agradece é por coisas simples, é por sol que nasceu, entendeu? A gente agradece pela saúde, a gente agradece pela liberdade, por exemplo, a gente não está tendo liberdade agora de sair de casa, então, assim, a gente percebe o quanto que ela é válida, o quanto ela é importante, quando ela é podada. Então, que possamos também agora nessa live, né, fazer essa reflexão, entendeu? A live é sobre a resiliência, mas a resiliência é isso, é para eu
poder, quando eu estou lá, no meu momento de dor e sofrimento, que eu possa aprender de verdade. Não adianta nada também eu passar por esses momentos e daqui a pouco eu voltar para a vida normal. Eu até gravei um dia um vídeo falando dessa pandemia agora, que normal não, tá, Rê? Eu não tô usando essa palavra normal porque eu não quero que ninguém volte para o normal. Ninguém, não é para voltar Sim. para o normal, né? O normal estava ruim, o normal estava direcionando para um caminho totalmente errado. Não tinha nada de normal naquele normal. Na verdade, nós precisamos voltar melhores, diferentes, né? Cada um cuidando mais de si, com autoconhecimento, cuidando dos seus filhos que foram confiados a você, né? São as pedras mais preciosas e muitas vezes estão sendo negligenciados mesmo e acabam, não é? Adolescentes e adultos com muitos problemas, né, Rei, que vai parar, né? No consultório, com problema de comunicação, né? Com problemas, né? Que precisam passar por Sim. terapias, vários tipos de transtornos, e na hora que você vai buscar, tá lá no núcleo familiar. Eu até tô fazendo um curso de constelação familiar e a gente vai percebendo, sabe? Parece que um monte de coisa assim vai encaixando, um monte de quebra-cabeça. 80% dos atendimentos que a gente faz, na hora que vai buscar, o problema tá lá no núcleo familiar, entendeu? Se não tá agora, tá no passado, entendeu? Do que viveu e tudo. Então vamos cuidar mais dessas florzinhas na nossa vida. Rê, fala mais um pouquinho pra gente, então, o público que tá ouvindo aí, para as pessoas que ainda não se consideram resilientes, que se acham inflexíveis, né, que têm dificuldade de fazer mudanças, que são aquelas pessoas assim que estão muito presas ainda nas ideias fixas de que é como eu penso, é como eu quero, é no tempo que eu quero, de não aceitar a situação que tá, porque a gente, até para a gente fazer mudança, primeiro eu aceito. Então, você não olha para eu aceito uma tristeza que não passa, eu aceito minha tristeza, entendeu? Aí eu estou num emprego que eu não Uhum. quero estar, eu aceito a minha condição primeiro, eu aceitando aquilo, me entendendo, ali me aceitando, então eu faço, né, passos, planos, projetos, estratégias e cuido de mim por dentro para poder sair dali. Mas se essa pessoa ela se encontra assim, inflexível, sem resiliência, o que que você indicaria ao nosso público que eles poderiam começar a fazer a partir de agora, para começar a mudar, entendendo que o processo de mudança, ele não é varinha mágica, não é assim, mas é coisas que a gente vai fazendo no dia a dia, entendeu? Coisas pequenas que vai se transformar em um lindo jardim, né? Cheio de flores lindas. Primeira coisa que você precisa é olhar para dentro de você. Muitas vezes a gente quer que o outro mude, mas a gente não muda. A gente quer que o marido mude, que o filho mude, que o vizinho mude, que não sei quem mude, mas a gente não muda. Então a primeira coisa é o que você quer, qual é o seu objetivo, se conhecer. Segundo, depois que você se conhece e que você percebe o que você precisa mudar, porque se você for inflexível, você não está sendo resiliente, porque você não está mudando. Você não está se dando a oportunidade de aprender com o outro. A gente aprende muito com o outro. Então, se conheça. Qual é o seu objetivo? Quais são os seus problemas? O que você quer? Segundo, inteligência emocional. Se você está sobrecarregado, diminua a sua sobrecarga. Não assuma aquilo que não é seu. Diminua a sobrecarregada, porque o desgaste emocional não vai valer a pena. Como eu disse, muitas vezes é melhor recuar, voltar como o fênix mais forte do que ficar carregando nas costas aquilo que não é seu. Por isso que a resiliência é ligada à tua sobrevida. Então você precisa reprogramar a sua mente. Reprogramar a sua mente. Aí tá, então como é que eu desenvolvo a resiliência? Se ela é um comportamento aprendido, o que eu posso fazer? Primeiro é autocontrole, é o primeiro passo. Autocontrole. Se você não tiver autocontrole, você explode por tudo, fala o que não deve, faz o que não deve, você está complicado, porque na resiliência você precisa pensar para tomar a decisão correta para poder agir. Se você não tem autocontrole, você passou a etapa de pensar e não se arrepender daquilo que fez. Então, aí dentro de vocês da psicologia tem uma série de ferramentas que vocês podem ajudar as pessoas no processo do autocontrole. Mas aí a gente tem a meditação. A gente tem a meditação, a gente tem a música. A gente precisa, às vezes, pegar aquele tempo que é só nosso. Isso eu digo para todas as mães. Mãe, você tem uma agenda lotada do seu filho. Dia de segunda ele faz isso, terça faz isso, quarta faz isso, não faz isso. Qual é o teu tempo? Hã? Não, qual é o seu tempo na sua agenda? Qual é o seu tempo? O seu tempo que você possa esquecer do mundo, tirar 5 minutos e parar um pouco. Escute uma música, faça uma física,
Não sei, busque aquilo que você gosta. Por exemplo, o que eu gosto? Eu gosto de criar jogo. Eu amo criar jogo. Quando eu estou muito cansada, eu pego o meu computador, aí eu vou pensar na criança que eu tenho. Ah, fulano está precisando de tal coisa, eu vou lá e vou criar. Aquilo para mim é uma diversão, é o meu momento. Qual é o seu momento? Onde está você na sua agenda? Então, se dê um tempo. Escute uma música, aprenda a apreciar o que é o belo. Gente, apreciar o que é o belo? Apreciar as pequenas coisas da vida. Às vezes a gente busca coisa demais, a gente não aprecia aquilo que tem. A gente fica o tempo todo, eu quero tal coisa. Você agradeceu pelo que você tem hoje. Você já olhou para a janela e agradeceu pelo canto do pássaro que está lá fora. E aí você vai começar a observar que dentro da tua vida, tu tens tantas coisas maravilhosas e você está cercado de tantas bênçãos que são, muitas vezes você deixa passar. Se você olha para o teu filho, para a tua filha, por aquilo que ele ainda não conseguiu, tu esquece de olhar por aquilo que ele conseguiu. E aí você não começa a olhar cada passo e ser grato a cada passo que você dá. E isso é o que eu gosto muito de conversar com os pais. Seu filho hoje conseguiu tal coisa. Hoje ele fez isso. Hoje ele conseguiu uma letra. Hoje ele conseguiu a produção inicial de tal. E aí você vai somando ao longo dos meses. Quanta coisa linda. Segundo passo, autoconfiança. Se você não confia em você, porque assim, resiliência ela é sua, ela é pessoal. Eu não posso ser resiliente por você, Val. Eu não posso ser resiliente por ninguém que está aqui. Porque o aprendizado é teu, a vida é tua. O comando do corpo é teu. Então, se você não tem confiança em você e nas suas coisas, você vai deixar de tomar atitude e deixar de fazer as coisas por medo, por várias outras coisas. Então, aí entram várias ferramentas dentro da psicologia positiva para fazer isso. Depois, você precisa fazer a leitura do teu corpo, porque o corpo responde ao teu emocional. Tanto que vocês da psicologia têm aquele mapeamento do corpo, se dói aqui, reflete tal órgão, se dói aqui, né? Então, esse nó na tua garganta, esse formigamento que você tem, essa dor nas costas, esse processo que eu tô, será que isso é um processo realmente clínico ou é um processo emocional que está se refletindo no teu corpo? Então você precisa se conhecer. O que te dói? Por isso que eu te digo, qual é o teu problema? O que você faz com o seu problema e como você busca para a solução para o seu problema. Uma coisa muito importante é empatia. Gente, hoje, a empatia é uma coisa rara. Se você passa numa cidade, você passa no trânsito, teve um acidente. Vai olhar quantas pessoas param para ajudar. Agora vai olhar quantos estão com a máquina na mão batendo foto do cadáver. E ainda tem aqueles que ainda vão postar ainda. Ainda vai postar e mostrar, olha aqui, fulano. Gente, empatia é se colocar no lugar do outro. Agora, enquanto terapeuta, enquanto fonoaudióloga, aquela mãe saiu da sua casa, muitas vezes teve um dia que não estava legal, mas chegou lá pontual, chegou direitinho. Aquela mãe que fez um sacrifício para pagar aquela sessão, aquela mãe que fez 1001 coisas, aí eu não tenho empatia, não estou num bom dia, e vou lá e transfiro o meu problema para aquela criança. O dia dela não volta, a terapia não volta, e eu deixei de fazer ela ter ganhos. A partir do momento que eu tenho empatia, eu começo a me colocar no lugar do outro. E quando eu me coloco no lugar do outro, eu começo a entender nessa pandemia que eu preciso estar em casa, não é porque eu estou trancada em casa, mas eu preciso estar em casa porque eu preciso ajudar as pessoas que estão lá fora. Eu preciso estar em casa porque os médicos estão morrendo cuidando das pessoas que estão doentes. Eu preciso estar em casa porque assim como eu não quero que meus filhos peguem, eu tenho que evitar que essa contaminação chegue a outras pessoas. Olha como o olhar muda. Eu não estou trancada. Eu estou, graças a Deus, protegida. E é o que eu falo para os meus filhos. Aqui vocês não estão trancados, vocês estão protegidos. Porque, graças a Deus, ou aquilo que você acreditar da sua religião, que você tem a oportunidade de estar lá. E aí a gente começa a mostrar para os filhos, isso diminui a ansiedade, isso daí
vai diminuir os processos nas crianças, as crianças vão ficar mais felizes dentro de casa, diminui o estresse, e aí uma série de coisas dentro da casa diminui. Rejane, isso é só na pandemia? Não, a vida inteira a gente passa por problemas. Então, a psicologia positiva, ela vem para te mostrar que você pode ajudar o ser humano que está entrando lá dentro do seu consultório, apesar de ser uma criança. Porque se aquela criança sai bem de lá de dentro, sai com aquele sorriso no rosto, aquele sorriso no rosto contagia quem está lá fora, que contagia quem está no outro lugar. Se eu me esforcei para fazer o melhor que eu podia para aquela criança evoluir, quando aquela criança chega lá e conseguir falar mamãe, imagina a alegria que aquela mamãe vai ter de ouvir mamãe pela primeira vez. Isso em todas as profissões, em todos os lugares. Então, empatia é palavra-chave. E hoje o mercado pede profissionais e pessoas empáticas. Pode falar. Não, é só colocar aqui. O pessoal aqui, né, tá comentando aqui, a DMA colocou resiliência em esperar que a vitória venha. A dor aparece, mas a gente passa por ela confiante que a chuva vai passar e o sol vai brilhar. Tá vendo? O pessoal aqui tá afiado. A Marilene tá dizendo aqui, queria ter assistido essa live antes, tema muito interessante e oportuno para esse momento, mas a gente sempre está no momento certo, no lugar certo, Marilene. Então, o seu momento é agora, porque é agora que é o momento mesmo de a fichinha cair e fazer as transformações aí dentro. A confiança em Deus me faz desenvolver a resiliência. A DMA está falando aqui de novo. A sigla dela é assim, não sei qual é o nome dela, não aparece. Doutora Rejane. Isso, sumiu aqui. Rê. Você tá meio paradinha aqui para mim, você tá me ouvindo? Não, tô te ouvindo, sim, eu tava só ouvindo. Gente, quem falou que queria ter ouvido a live antes, eu posso te dizer que ainda é tempo de você pegar e fazer a sementinha do bem dentro da tua casa. E que você pode pegar e transformar a sua casa num centro de paz. Aí você pergunta resiliência e felicidade. Gente, tudo isso te traz a felicidade. Porque a felicidade não está no ter, está no ser. Não é em ter as coisas. Quantas pessoas que a gente atende que tem tanto, mas não tem nada? E quantas pessoas que a gente atende que tem menos, mas que estão tão felizes, porque é o ser. Sabe? Tira aquele tempo para o teu filho, tira aquele tempo para você, tira aquele tempo para o teu marido, vai assistir um filme. Eu estou sobrecarregada, você não precisa fazer tudo, você não precisa dar conta de tudo. O que você precisa dar conta é que você esteja bem emocionalmente, para que as pessoas que estão perto de você também possam estar bem emocionalmente. Mamãe, eu não consigo fazer todas as terapias porque meu filho parou, porque a gente não tem tempo de voltar. Se faça presente, dê o seu amor e dê o seu melhor. Isso daí vale muito mais do que qualquer terapia. Isso vale mais do que... Esse elo de sintonia de você com seu filho, essa conexão, ela é única. Ela não tem, ela é única. E você consegue transmitir muito mais do que eu, do que a Val, do que qualquer outra pessoa que você possa pensar nessa vida. Então, comece de hoje, de agora. Se você tem aquela amiga que não tá legal, se você tem aquele parente que não tá legal, liga, transfere boas palavras. Isso tudo é psicologia positiva. Aí tu diz, Rejane, resiliência é autoajuda? Não, não é autoajuda. Aqui eu não estou falando de autoajuda, estou falando de uma forma de viver. Você escolhe a sua forma de viver, você escolhe a energia que você quer transmitir e você atrai aquilo que você emana para o universo. Se eu atraio raiva, se eu atraio coisas ruins, se eu atraio ganância, eu vou receber isso de volta. Se eu dou amor, eu vou receber amor. E trabalhar com criança, gente, a minha paixão, quem me conhece, eu estou apaixonada e estou sentindo uma falta de voltar. Porque é doar e receber amor diariamente. É o amor mais puro que existe, é o amor da criança. Então, leve isso para a pessoa que está perto de você, que precisa ouvir. Uma palavra, gente, eu não posso abraçar. Você não pode abraçar, mas você pode falar. E nas tuas palavras, o sentimento vem junto, porque a palavra, o tom da tua voz, ela carrega a emoção. Por isso que diz, Rejane, o que a fono tem a ver com a psicologia positiva? Tudo.
Ô, Rei, tá uma gostosura te ouvir. Tudo que a gente aprendeu nessa live, mas infelizmente o Instagram ele é cruel com a gente, sabe? Eles nos derruba com 1 hora de live. E daqui 6 minutos, né, nós vamos completar essa 1 hora. Então é só para te Já avisar vai dar 1 hora. mesmo, tá? Já até. Isso é muito rápido, não passa? Opa, acidente aqui. Foi muito rápido. O meu adaptador quebrou bem na hora de eu entrar com a live. Eu tô escorando aqui, mas ele tá caindo. Então, Rê, então assim, eu vou deixar você com as considerações finais. Eu quero que você deixe uma mensagem para o nosso público, entendeu? Que nos assistiu, que esteve aqui, para que eles possam para realmente encontrar dentro deles aí um despertar essa sementinha. E eu gostaria de encerrar dizendo assim, que o que me chama muita atenção na psicologia positiva é porque com ela a gente pode ajudar as pessoas na prevenção, entendeu? A gente é educação mesmo para estar bem, para ser feliz, para ter qualidade de vida. E o que que eu preciso fazer por meio disso? Por quê? As outras partes da psicologia, ela foca muito na patologia. Então a pessoa vai chegar, então, por meio já de uma patologia, né, dos transtornos ali, seja de depressão, transtorno de ansiedade e tantos outros que existem. Já a psicologia positiva, não. Quando eu estou trabalhando com ela, na verdade, eu estou trabalhando na prevenção. Né? E eu trabalho com ela também na intervenção também, de quando a pessoa já está adoecida. Mas eu posso fazer isso agora, eu posso fazer isso com as crianças, e com os pais das crianças, com o público em geral. E se todos entenderem, né, como se autoconhecer, como acolher as suas emoções, como se educar para realmente ser feliz, então nós vamos diminuir drasticamente o número de pessoas com patologias, com problemas emocionais, né? Porque elas vão saber lidar melhor consigo mesmo, com as suas emoções, e quando a dor chegar, ela mesma vai conseguir dissolver isso de uma maneira mais tranquila. Então, deixo para você agora sua palavra de final e quero te agradecer de coração, tá bom? Por Eu ter também te aceitado estar agradeço. aqui. Nós ainda vamos fazer florescer muito, tá, gente? A Regiane e eu, nós estamos aí pensando em um projeto muito bacana, né, Rê? Pra gente É desenvolver verdade, aí, né? E aí, lá é pra frente, verdade. vocês vão, né, ter notícias e tudo para que a gente possa ajudar mais pessoas a florescerem, porque é isso que a gente quer. O que é bom a gente não guarda pra gente, o que é bom a gente tem que compartilhar, disseminar, porque nós temos o papel de transformar o mundo. Eu, Regiane, você. Cada um de nós que habita esse planeta, nós temos essa missão de transformar primeiro o nosso mundo e aí conseguir transformar o mundo ao nosso redor. Gratidão. Exatamente. Gratidão. Primeiro eu quero dizer gratidão por vocês, gratidão por ter tirado um tempo para nos escutar, gratidão por estar aqui numa sexta-feira à noite e que nesse período de pandemia, não pense que vocês estão reclusos, que vocês estão presos, mas olhem para a vida com outros olhos. Vocês têm um imenso poder na mão de vocês. E é um poder tão grande que é de modificar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Você é muito mais forte. Eu não estou falando da boca para fora, porque muitas mães que estão aí, eu conheço a história do gigante que tem aí dentro. Então, que nós possamos florescer, ser gratos e entender que a vida está nas nossas mãos. Nós somos responsáveis por conduzir a nossa vida de uma forma boa e de mostrar para os nossos filhos que o ter não é mais importante do que o ser. Que é muito mais importante aquele momento que você está lá e que, graças a Deus, ou aquilo que você acreditar, de você ter condições de estar vivo, saudável e dentro de casa para cuidar daquele ser que está aí dentro de você. E se você tem algum amigo, alguém que precisa de ajuda, pega um telefone, liga. Não deixa para falar depois. Fala, a palavra ela tem força. E a força é um poder tão grande que você pode mudar a vida de alguém. Então, eu sou apaixonada pela psicologia positiva, por isso que eu levo isso para o consultório. Lá no consultório tem a casinha das emoções. E lá na casinha das emoções a gente trabalha as partes das emoções e dos sentimentos, focado para eu conseguir o meu objetivo. Tá? Agradeço de coração a presença de todos. Muito, muito obrigada, Val. Obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que está aí. Quero agradecer. Isso.
Um grande beijo no seu coração, um beijo aí também no coração de todos vocês que estão nos assistindo. Quem aí é o pessoal que está me seguindo, eu peço a vocês, né, que possam também seguir aí a Regiane, porque ela tem muita coisa boa para compartilhar, como vocês viram aqui, o quanto Igualmente. a gente aprendeu hoje, tá, Rê? Escreve aí embaixo, Rê, enquanto eu estou despedindo, coloca aí qual é o seu arroba, para que eles possam te seguir no Instagram, tá bom? Pessoal aí Ver também, se eu né, acerto. que é do Clube de Rejane, que quiser me seguir também, possam me seguir, é nesse Instagram aí que está passando a live. Teremos o prazer de responder todas as perguntas lá no individual. Quem quiser perguntar, sugestões e tudo, estamos aí disponíveis, né, para poder ajudar. Porque o que a gente quer mesmo é fazer pessoas florescerem, é o que nós temos dentro do nosso coração, assim. É por isso que a gente se alinhou tanto, né, Rê? Assim, a conexão bateu, Verdade. né? Porque quando a Verdade. gente gera essa empatia, gera esse objetivo comum, e normalmente a gente vai, né, se afinizando e vai se alinhando, né, com pessoas que estão com o mesmo propósito que a gente. O nosso propósito é audacioso mesmo. A Exatamente. gente quer ajudar a transformar o mundo, né? E aí parece utópico, não é utópico, mas entendendo que para Não. fazer isso, como diz Madre Teresa de Calcutá, se você quer mudar o mundo, volte, comece por sua casa. Então, o recadinho que a gente deixa é isso. Comece pela sua casa, ou seja, a sua casa interior, as pessoas que habitam a sua casa, para depois você conseguir transformar lá fora. Tá bom? Um E sabe por abraço. que que eu, Sim, pode e falar. sabe por que que não é impossível? Porque toda mudança está dentro de ti. Sim, E quando você muda todo mundo que está à tua volta. Então, é mais do que possível. exatamente. Obrigada, viu, Val? Obrigada a todos. Fiquem com Deus e um final de semana assim, muita paz e muita bênção para todo mundo. E se vamos pensar Obrigada, amiga. positivo, né? Vamos pensar positivo. Pensar Exatamente. positivo não é viver no país da Alice das Maravilhas, achando que tudo está perfeito e Não, maravilhoso. Não é isso. É apesar de ter problema, apesar da dor chegou, eu sei que é passageiro, eu acolho nesse momento e deixo ela ir. E isso faz parte da vida. Sem dor, ninguém aprende, gente. Não aprende. Experimenta se o universo deixasse todo mundo aí na zoninha de conforto. Nossa, a gente ia ficarmos todos estagnados, entendeu? Então, para ter aprendizado, tem exatamente. que ter dor, porque a dor empurra, entendeu? A dor mexe, a dor sacode, a dor faz refletir, a dor faz a gente se remexer por dentro e a gente sempre vai sair melhor e mais forte da dor. Então, a gente não vai ficar sem dor nesse planeta, não vamos. Agora, o sofrimento vai ser opcional a cada um. Agora, a gente escolhe se vai querer ficar sofrendo, tá bom? Se eu perdi um ente querido, aí eu que vou escolher se eu sigo minha vida valorizando quem ficou, em gratidão por quem está ao meu lado que eu tenho, ou eu vou ficar ancorado naquela dor da ausência, carregar minha vida inteira e viver de luto. Então, aí o sofrimento é uma escolha minha, mas a dor eu não posso evitar, entendeu? Porque ela faz parte das leis naturais do universo. Então, assim, Exatamente. que vocês possam receber, acolher as dores, mas não puxa a cadeira para elas, não. Deixa elas irem embora e continua a vida mais forte, cheio de aprendizado. Porque quando a gente tem gratidão, quando a gente tem resiliência, quando a gente espalha amor e tem positividade diante das situações, tudo se torna mais leve, tudo se torna mais fácil de transpor, nada parece impossível e realmente a gente consegue ajudar as pessoas. E ao ajudar as pessoas, a gente se sente bem, porque toda vez que a gente ajuda, a gente recebe um monte de energia de volta, de gratidão, de sentimento, e isso é muito bom, faz muito bem para o nosso eu, para a nossa alma, né? Para a nossa psique. Verdade. Então, um É grande verdade. abraço para vocês, então, tá? Obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima Fiquem com live, Deus. tá? Então, segunda, nós estamos fazendo live, né? De terça a sexta, às 18h07, aqui no Instagram, tá bom? Então, espero vocês na terça-feira que vem. Tchau, tchau. Um abraço, Rê, Tchau. gratidão.